sobre intervalos de confiança. Na verdade, o nosso objetivo é conhecer a população, mas nem sempre a gente consegue avaliar a população inteira. E dentro dessa população, a gente muitas vezes está interessado em avaliar uma média que está sendo representada pelo Mi, uma letra grega, ou sigma ao quadrado, que seria o desvio padrão, também representado por uma letra grega, o sigma. Esses seriam os nossos parâmetros. Na grande maioria das vezes, a gente quer avaliar a população, mas a gente não conhece os nossos parâmetros e não há uma possibilidade de avaliar essa população. Portanto, a saída seria selecionar uma amostra, uma pequena parte dessa população e avaliar essa pequena parte da população e, a partir dela, através de técnicas estatísticas, conhecer os parâmetros populacionais. Dentro dessa amostra, a gente avaliaria o que? Justamente a amostra, a média amostral e o desvio padrão amostral, aqui representados por letras latinas, que seria o X, representando a média amostral, e o S quadrado, representando o desvio padrão amostral. E com esses estimadores ou essas estimativas amostrais, nós poderíamos conhecer a população. Vou dar um exemplo. Imagina se eu quisesse avaliar a média de idade da população. O que eu faria? Eu tentaria avaliar a minha amostra, de repente eu encontraria uma média amostral de 50 anos nessa amostra, e através de técnicas estatísticas, chamadas técnicas inferenciais ou estatística inferencial, eu poderia chegar, de repente, a um resultado como esse. Uma média populacional, eu não encontrei exatamente uma média pontual, mas sim um intervalo que iria de 40 a 60. Isto é, o que isso representa? Que apesar da minha média amostral ser 50, muito provavelmente a minha média populacional estaria dentro desse intervalo, entre 40 e 60 anos. Então, o intervalo de confiança é basicamente vai basicamente nessa direção, em algo que a gente chama de estimativa intervalar. O intervalo de confiança é basicamente uma estimativa de um intervalo de valores possíveis em torno dessa estimativa amostral. Como exemplo que eu dei, uma média amostral de repente de 50 anos, eu consigo chegar a uma estimativa de uma média populacional no intervalo de 40 a 60, isto é, o meu parâmetro estaria dentro desse intervalo de 40 a 60 anos. Portanto, admite-se, com risco conhecido de erro, que esse intervalo contenha o parâmetro da população, que seria a média populacional. E para efetuar as estimativas das médias de uma população dentro da lógica da estimativa intervalar, eu vou utilizar o desvio padrão da distribuição amostral. Eu vou usar basicamente essa fórmula que está sendo vista aqui, onde eu tenho o Mi, que é a média populacional, Z, que é uma constante, o sigma, que é meu desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada de n, que seria o número da amostra, o volume da amostra. Então, através dessa fórmula, somando e diminuindo o resultado dessa relação, dessa divisão com o Mi, eu teria o meu intervalo de confiança. Através de um exemplo, eu vou explicar melhor como se processa o cálculo desse intervalo. Então, o intervalo de confiança, considerando eventualmente 90, 95, 99% para a média populacional, e considerando também uma amostra de 100 pessoas obtidas dessa população, com uma média dentro dessa amostra de 35,6 anos e o desvio padrão amostral também igual a 2, e usando a minha fórmula Mi mais ou menos constante Z vezes desvio padrão dividido pela raiz do número da amostra, do N da amostra, eu posso obter eventualmente o meu resultado, o meu intervalo de confiança. Eu quero lembrar que já existe uma constante Z conhecida, que
Se a gente considerar uma confiança desejada de 90%, essa constante Z será de 1,64. Uma confiança de 95%, ela seria de 1,96. E se fosse 99%, 2,68. Então, eu utilizaria essa constante em cada uma dessas fórmulas e, a partir daí, eu poderia calcular o meu intervalo de confiança. Eu vou usar como exemplo a minha confiança de 95%, que teria um Z de 1,69, e eu precisaria de três outros elementos, a média, o desvio padrão e o N. Considerando que 100 seria o meu volume da amostra, o N seria de 100. Mas o meu Mi e meu desvio padrão populacional, eles são desconhecidos. Então, como é que eu vou chegar a esse intervalo de confiança? Eu vou utilizar a média amostral e o desvio padrão amostral. Numa situação como essa, então eu teria 35,6 anos, mais ou menos 1,96, que é a minha constante Z, 2, que é o meu desvio padrão, dividido pela raiz de 100. E o resultado disso seria 35,6 anos, que é a minha média amostral, mais ou menos 0,392. Então, se eu diminuir 36,6 de 0,392, eu diria meu limite inferior do intervalo. E se eu somar 35,6, que é a minha média amostral, mais 0,392, eu diria o meu limite máximo do intervalo de confiança. E o resultado seria algo como isso. Então, o meu intervalo de confiança de 95% estaria entre, isto é, a minha média de idade populacional com 95% de chance de eu estar certo e apenas 5% de estar errado, estaria no intervalo que vai de 35,208 até 35,992. E esse seria meu intervalo de confiança. Eu vou mostrar agora como nós podemos calcular o intervalo de confiança numa planilha de Excel. E vou usar esse banco já montado justamente para isso, para explicar de forma rápida e fácil como a gente pode calcular esse intervalo de confiança. Então, é um banco bastante pequeno, tem 50 observações, tem 50 pessoas, e nós temos algumas variáveis, como sexo, idade, MC, obesidade, número de cigarros dia, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. E eu estou interessado em calcular a média de idade populacional. Então, esse é um banco com uma amostra de 50 pessoas de uma comunidade, para uma amostra de 50 elementos, e a partir desses 50 elementos eu tenho interesse em calcular o meu intervalo de confiança da população geral. Eu vou usar a variável idade para isso, e também o meu módulo na aba dados, o meu módulo de análise de dados do Excel. E ele facilita bastante o meu trabalho. Eu vou usar a estatística descritiva para isso. Se eu clicar em estatística descritiva, o que é que vai acontecer? Vai abrir essa caixa. No intervalo de entrada, eu vou assinalar toda a minha coluna de idade, as 50 pessoas avaliadas. Como eu assinalei o título, eu vou clicar na primeira linha, vou assinalar também no resumo estatístico e OK. Quando eu clico OK, eu vou ter a minha análise descritiva da variável idade. A gente pode observar que a média de idade é de 46,96 anos, a mediana é de 44,5 anos, o meu desvio padrão é de 15,89. Eu vou precisar basicamente do resultado da média, do desvio padrão e a contagem, que é 50, o meu número de elementos. Como é que eu vou calcular o intervalo de confiança com Excel? Eu venho aqui em FX e clico em FX. E nós vamos abrir essa outra caixa. Nessa outra caixa, eu venho aqui ou seleciono uma categoria e procuro o item estatística. Ao clicar em estatística,
eu vou procurar o int de intervalo. Eu vou encontrar dois ints, int confiança norme e int confiança t. Todos dois calculam o intervalo de confiança, só que tem um detalhe. O int confiança t é interessante para pequenas amostras, amostras com menos de 30 elementos. Acima de 30 elementos eu tenho uma tendência à normalidade, por isso é mais interessante eu optar pelo int confiança norme. Ao clicar, eu tenho aqui a definição do que é essa função. Ela retorna o intervalo de confiança para uma média da população usando uma distribuição normal. Se eu clicar OK, vai abrir essa outra caixa e ela vai me exigir 3 argumentos, alfa, desvio padrão e tamanho. O desvio padrão eu já tenho, desvio padrão 15,89, o tamanho eu também já tenho, que é de 50. Eu vou precisar apenas o alfa. Como o meu exemplo já estava em 95, o que é 95? É o intervalo, minha confiança, meu nível de confiança. O alfa é o nível de significância. O que é o nível de significância? É 1 menos o nível de confiança. Como 95 é o nível de confiança, isto é 0,95, 1 menos 0,95 é o quê? 0,05. Então, eu vou usar em alfa o 0,05. No meu computador, o meu Excel, ele está programado para aceitar ponto ao invés de vírgula. Mas muitas planilhas de Excel vendidas no Brasil, elas aceitam vírgula, então precisa tomar um pouco de cuidado. O meu desvio padrão, eu poderia colocar o meu desvio padrão aqui de 15,89 e simplesmente eu colocaria aqui 15,89 e digitaria o número. Ou então eu posso simplesmente vir aqui em desvio padrão e clicar em cima do número. Vai aparecer B7. O que é B7? É a coluna B e a linha 7. Então eu tenho uma codificação aqui que significa 15,8916. E tamanho seria o meu 50. Eu poderia digitar 50, ou simplesmente eu venho aqui em 50 e clico em cima dele. Apareceria B15. O que seria B15? Coluna B, linha 15. Aqui eu já tenho uma dica de qual vai ser o meu resultado do intervalo de confiança, 4,4047,24001. Se eu clicar em OK, ele vai aparecer aqui. Bom, e agora? O que é que eu faço? Eu preciso de mais um elemento, que é a minha média. Lembra que o resultado do desvio padrão é a média mais ou menos o meu intervalo de confiança, então eu preciso ter a minha média. Então, qual é a minha média? É o 47 ou 46,96, tá certo? Está aqui. Então, como é que eu vou resolver isso? Meu valor máximo, meu valor mínimo e meu valor máximo, o meu intervalo. Então, o valor mínimo seria igual à média menos o meu intervalo de confiança, que teria o valor de 42,55528, e o valor máximo, que seria a minha média mais o meu intervalo de confiança, que seria 51,36472. O que isso significa? Significa que eu tenho um intervalo. Então, na verdade, o meu objetivo inicial qual era? É tentar avaliar a média de idade da população. Eu não poderia avaliar toda a população. O que eu fiz? Eu coletei uma amostra, uma pequena parte dessa população, e avaliei essa população. Achei a média de 46,96. E com esse resultado, eu vou tentar estimar a minha média populacional. Usando o intervalo de confiança, eu concluo que minha média populacional, com 95% de confiança, e 5% de eu estar errado, deve estar entre 42,55528 como nível mínimo e 51,36472 como nível máximo. Então, basicamente, isso aqui é o intervalo de confiança dessa forma como a gente calcula.